Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês já perceberam que estão todos contra o Brasil? Não eu e você, mas estão todos contra o Brasil, por quê? Porque a mídia é a formadora de opinião, não é verdade? A mídia está contra o quê? Contra o governo Bolsonaro. Está contra os interesses nacionais. Por quê? Reforma da Previdência, por exemplo. Reforma da Previdência é um assunto muito polêmico, é um assunto que é duro, não é uma coisa que é popular, é um assunto impopular porque vai mexer em direitos adquiridos da população, mas é um negócio extremamente necessário. Ou seja, Jair Bolsonaro está querendo salvar o Brasil da total destruição, propondo medidas que não são agradáveis, não são populares, mas são necessárias. Hoje, por exemplo, ao contrário de 2014, em 2014, 70% da população achava que não tinha necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Hoje, 70% da população já sabe que é necessário e inevitável fazer a reforma da Previdência. O problema é que eles não querem abrir mão dos seus direitos adquiridos, mas isso é necessário. Então, se a gente pega lá e entra num site que é o Tesouro Transparente, nós vamos ver que o Brasil gasta 100 bilhões com educação, 100 bilhões com saúde, não sei quantos bilhões com segurança, mas aí o Brasil vai gastar 589 bilhões só com a Previdência. Sabe o que significa isso? O Brasil é como se fosse uma família que ganha 10 mil reais, só que gasta 15 mil reais e não tem dinheiro para botar os filhos num colégio legal, não tem dinheiro para plano de saúde, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar comida, porque está gastando tudo com aluguel e condomínio e conta de água e de luz. Então o Brasil é isso. A reforma da Previdência ela chupa quase todo o orçamento brasileiro e isso só aumenta porque cada vez são mais pessoas que têm que contribuir para financiar aquelas que estão aposentadas e é por isso que Bolsonaro, sabendo que isso vai destruir o Brasil em pouco tempo, ele está propondo a reforma da Previdência, mas e a mídia o que faz? Não, a mídia fica contra, as universidades ficam contra, as classes sociais ficam contra, as pessoas que supostamente defendem os trabalhadores ficam contra, mesmo sabendo que se a reforma da Previdência não for aprovada, os servidores públicos não vão receber mais os seus salários, e os aposentados também não vão receber mais os seus salários, e o pessoal que recebe Bolsa Família também não vai receber o seu salário. Então, Jair Bolsonaro está fazendo uma revolução no Brasil, tentando salvar o Brasil e assim como ele falou na época da campanha, eu estou colocando o meu na reta por vocês. E aí, pessoal, em vez da grande mídia formadora de opinião incentivar a população a entender a urgência e a necessidade disso, não, eles ficam só sabotando o governo. E aí, o pessoal lá em Brasília também, né? Brasília, a Constituição diz todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes eleitos. Aí lá em Brasília, o que acontece? A população brasileira escolheu em 2005, num referendo, foram contra o desarmamento. Aí lá, eles vão lá e colocam a favor do desarmamento. A população querendo todos os seus anseios e Brasília lá descumprindo os anseios. Sabe o que significa isso? As pessoas jogando contra o Brasil para tentar sabotar o governo Bolsonaro, porque eles sabem que se Jair Bolsonaro conseguir aprovar a reforma da Previdência com R$ 1 trilhão de economia em 10 anos, nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, ele vai pagar dívida, vai pagar a conta. Sabe aquela família que devia ganhava 10 mil reais, mas gastava 15 mil? Ou seja, ela foi acumulando dívidas, e a nossa dívida agora já passou de 4 trilhões. Se o governo brasileiro, Bolsonaro, conseguir fazer a reforma da Previdência com 1,1 trilhão de economia, o que vai acontecer? Ele vai no primeiro, segundo e terceiro ano conseguir pagar as dívidas e depois no quarto ano o que ele vai fazer? Ele vai sobrar, vai ter na mão 250 bilhões de reais para gastar com escolas, estradas, hospitais, aparelhar melhor a polícia, aparelhar melhor as universidades. Ele vai bombar muito e isso ia torná-lo, na opinião de muitos políticos em Brasília, ia torná-lo invencível nas eleições de 2022 e Jair Bolsonaro já falou que se ele conseguir fazer uma boa reforma política e deixar o Brasil bem encaminhado, ele não vai querer reeleição mais, se não conseguir, ele vai voltar para impedir que a esquerda volte ao poder. Então, pessoal, o que nós estamos vendo hoje é o quê? A maioria da população do Brasil querendo a melhoria das condições de vida no Brasil e uma minoria, que é a minoria da mídia, a minoria dos políticos lá em Brasília, a minoria dos criminosos, do crime organizado, dos traficantes, dos ladrões, dos políticos corruptos. Essa minoria quer destruir o Brasil. Só que aí esse que é o problema, né? Porque lá em Brasília
eles escolhem o que eles fazem, né? A gente elege os caras e depois eles se acham independentes da vontade popular e começam a querer fazer as coisas que eles acham melhor para eles. Ou seja, o que eles acham melhor para eles? Uma reforma da Previdência que vai tirar uma aposentadoria especial de R$ 33 mil, vai reduzir para R$ 5.800. Eles não querem isso, mas nós também não queremos mais que eles recebam isso tudo, tá certo? Então, pessoal, hoje o que a gente está vendo é o seguinte, é todos contra o Brasil. Só que todos contra o Brasil quem? Todos aqueles que são administradores, são gestores, que estão ali no poder, no poder judiciário e no poder legislativo. Porque no executivo a gente sabe que a vontade é essa de fazer as reformas para salvar o Brasil. Então, pessoal, não tem para onde correr. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, já era, tá? O Brasil gasta 580 e poucos bilhões. Eu vou até abrir aqui no computador para vocês verem, ó, Tesouro Transparente, tá? Para eu mostrar para vocês direitinho aqui, porque é muito fácil, porque é logo na página inicial já, tá? Ó, Tesouro Transparente nos mostra que resultado primário significa se a gente fecha o ano ganhando mais ou gastando mais. Até 2014, a gente ganhava mais do que gastava. De 2014 para cá, a gente está só gastando mais do que ganha e esse gasto tem diminuído muito, mas ainda é negativo. A dívida pública crescendo brutalmente desde 2000. Em 2006, a dívida pública estava em 2,3 bilhões, agora ela está em 4 bilhões, ela praticamente duplicou. Agora, se a gente pega o terceiro gráfico, que é o gráfico de gastos da União, e eu estou falando com vocês do tesourotransparente.gov.br, gastos da União. Quanto o governo gasta por ano com a educação? 44 bilhões. Quanto o governo gasta com a Previdência? 582 bilhões, tá? Então você vê quanto que o governo gasta com pagamento de funcionários públicos, 314 bilhões. O Brasil gasta mais com pagamento de funcionários públicos do que com a educação, com a saúde e com custeio social. É um negócio absurdo. Se você pega, por exemplo, custeio social, que é 143 bilhões, mas custeio de saúde, que é 103, aí você tem 246 bilhões. Mais 44... você não chega aos 314 bilhões que são os gastos só com funcionários públicos. Os gastos com salários de funcionários públicos é muito alto, mas ele é constante, é uma linha reta. Agora, se você vai olhar os gastos com a Previdência, ele só cresce, ele já está em quase 600 bilhões. Ou seja, essa é a realidade diante da qual nós estamos. Todo mundo que está pregando contra o governo Bolsonaro está pregando pela destruição do Brasil. Esses pseudo-intelectuais das universidades que sabem que não tem mais dinheiro para extravagância, para ficar financiando palhaçada, é um real contingenciamento de gastos. Todo esse pessoal aí da mídia que está querendo derrubar o governo Bolsonaro porque perdeu o financiamento volumoso que eles tinham com propagandas públicas. E toda essa galerinha da esquerda caviar, o que eles estão programando para hoje? O discurso mais mau caráter do mundo. Eles estão querendo dizer que Bolsonaro está só querendo cortar gasto, atrapalhar tudo, mas na verdade eles querem voltar a defender o pobre, dar o dinheiro para todo mundo. Isso é mentira. Se Bolsonaro não conseguir aprovar essas reformas, não vai ter dinheiro para Bolsa Família, não vai ter dinheiro para os aposentados, não vai ter dinheiro para aqueles que são deficientes físicos, não vai ter dinheiro para os aposentados rurais. Essas pessoas mais pobres ficarão na total miséria, porque quem é mais rico tem previdência privada. Quem é mais rico tem dinheiro guardado. O pobre não, o pobre que depende disso, da Bolsa Família, da sua aposentadoria, dos seus benefícios lá para os idosos, para os deficientes físicos, deficientes mentais, vão ficar na miséria. Então, pessoal, a gente chega à conclusão simples e clara de quem está contra as reformas que o Bolsonaro está propondo, está contra o país, está contra o Brasil. Vamos parar de palhaçada, vamos parar de hipocrisia, porque contra números não há debate. Essa palhaçada aí de que reforma da Previdência não é necessária, isso é discurso de retardado, é discurso de maluco, é discurso de quem sabe que não existe solução para isso sem a reforma. O pessoal diz, se cobrar dos grandes devedores a gente resolve. Pessoal, a dívida dos grandes devedores, das empresas que devem para a Previdência, chega a 2 trilhões de reais, só que desse volume de dívida, a maior parte é massa falida, as empresas faliram, elas não têm como pagar a dívida. No máximo, se o Brasil conseguisse recuperar tudo aquilo que está
que as empresas devem, o Brasil ia retardar uma reforma da Previdência em 5 anos só, não ia adiantar nada, tá certo? Aí o pessoal fala assim, mas tem muita fraude no INSS, se não tivesse fraude não precisava fazer reforma da Previdência. O governo já aprovou a MP 871 para reduzir as fraudes na Previdência, vai gerar uma economia de 10 bilhões no primeiro ano e de 100 bilhões em 10 anos. 100 bilhões é 10% da reforma da Previdência. Não dá conta de resolver isso, tá certo? Não dá conta. Se acabar com as fraudes no INSS, não dá conta. Isso é papo de retardado. Não acreditem nessas mentiras. Quem está contra as reformas que Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estão implementando está contra o Brasil, está contra o pobre, porque se isso não der certo, quem vai se dar mal serão os pobres. Clica aqui embaixo no link Tesouro Transparente que você vai ver tudo que eu mostrei aqui para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, ótimo domingo para vocês, ótima semana, examine todas as coisas, retenham o que é bom, um abraço, valeu!